Meu filho. Hoje de manhã nós tivemos os pastores pregando, parte da nossa equipe pastoral. Pastor Davi pregou, evangelista Henrique, cadê? Está lá na recepção, trabalha lá, trabalha aqui, esse homem trabalha demais. Pregou também, e também o pastor André pregou de manhã. Cada um deixou uma palavra profética para a nossa vida, para a vida da igreja. E nessa noite nós vamos ter o privilégio também de ouvir pastor Esdras, pastor Marcelo, pastor Clay também vai pregar. Pastor, mas como é que vai ser esse negócio? É uma palavra mais curta, tá bom, gente? Então é 15 minutos, né? Então vocês se atentem nos 15 minutos para vocês não estourar, porque senão os outros vão pregar menos, né? Você não quer pregar 10 minutos, 5 minutos não, né? Você quer pregar os 15, né? Então tá bom. Então vai ser assim, amém, gente, amém, amém. Então olha, fique atento, porque Deus quer falar ao seu coração através da vida dos pastores, tá bom, gente? Nem todos os pastores puderam chegar, pastor Mendonça, pastora Roberta, pastor Douglas, né? Uma outra oportunidade eles vão poder pregar para a gente ouvir, ser ministrado por eles também, amém, gente, amém. E o pastor Ezra, eu queria de uma forma diferente ministrar e apresentar ele aqui nessa noite. Quem aqui não conhece ou não conhecia o pastor Ezra? Levanta a mão. Tem uma turma aí que ainda não te reconheceu, não conhece ainda. Semana passada, domingo passado, nós recebemos, a minha irmã está aqui, a Edna, né, e o pastor Ezra como membros de nossa igreja, né, recebemos como membros de nossa igreja. O pastor Esdras, ele é formado no nosso seminário, ele no Seminário Nazareno, na faculdade. Ele é presbítero já, ordenado, obreiro aprovado. Durante 7 anos, quase 8 anos, ele foi pastor, quase 8, né, lá, né? 7 anos ele foi pastor da igreja Nazareno em Campo Limpo Paulista. Ele plantou a igreja, começou o trabalho, né? Mas agora esse ano, no finalzinho do ano agora, Deus trouxe ele para cá, para nos ajudar, para apoiar, para ser um dos pastores de apoio, pastor auxiliar de nossa igreja. Então nós o recebemos como membro semana passada, e hoje eu quero orar por ele, pela vida dele. Já que a Edna está aqui, vem cá, por favor, vem aqui. Eu queria também chamar os pastores que viessem aqui, pastor Marcelo, pastor Clay. Cadê os pastores? Tem mais pastor Davi está lá em cima também. Se vocês puderem ajoelhar, consegue ou não? Consegue ajoelhar aí? Está com dificuldade aí? Tá. E eu quero ungir vocês. Você podia ficar em pé, gente? Senhor, nós queremos te agradecer pela vida dos teus filhos, pela forma que o Senhor os trouxe para cá, e nós queremos, ó Deus, delegar autoridade espiritual sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus, porque há um ministério pastoral sobre a família, e nós delegamos autoridade como igreja, como pastor dessa igreja. Nós, ó Deus, declaramos para que os teus filhos, os dons ministeriais, os dons do Espírito sejam manifestos aqui através da vida dos teus filhos. Nós liberamos, Pai, a vida dos teus filhos para servirem na tua casa, no teu corpo, que aqui eles possam frutificar, que aqui eles possam ser, ó Deus, exemplo dentro da sua casa, Pai, dentro da tua casa, que aqui, Pai, não falte na vida deles a tua unção, e nós liberamos a unção do teu Espírito sobre a vida dos teus filhos, sobre o ministério que o Senhor já concedeu aos teus servos, Pai, que seja frutífero, que seja abençoado. E como igreja, Pai, nós recebemos na comunhão da igreja, mas também, Pai, no corpo pastoral, que os teus filhos tenham autoridade sendo liberada sobre a vida deles, Pai, para ministrar, para pregar, ó Deus, para ministrar o coração da igreja. E assim, Pai, nós delegamos a tua autoridade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, gente? Você podia aplaudir o Senhor? Amém. Amém, gente. Amém. E hoje e agora ele vai começar a ministrar, né? Você pode se assentar. Então fique à vontade. Deus te abençoe e te use. Obrigado, pastor Ismael. Obrigado, igreja, por nos receber tão bem. Já temos um convívio já de algum tempo, vindo aqui ministrar o convite do pastor Ismael, e Deus confirmou de uma maneira assim mais intensa, digamos assim, a nossa presença aqui. E
O desejo do meu coração é somar sempre, é ser um canal de bênção para a sua vida. Eu sei que vocês também serão para a minha vida e para a minha casa. E esse é o desejo do nosso coração, servir ao corpo de Cristo, né? Servir, né, ao nosso Senhor Jesus. É um novo ciclo. Então 2020 tem sido um ano, né, intenso para todos nós e também para minha casa, para minha família. Muitas mudanças. Não é fácil você mudar a chave, digamos assim, né, numa rotina que você tem, mas Deus, Ele veio trazendo paz no coração. Não foi uma decisão tomada da noite para o dia, né, pastor? Foi muita oração. O pastor Ismael tem acompanhado também, te orar, pedindo sinal. E eu sou uma pessoa assim, meus irmãos. Às vezes minha esposa, ela briga um pouco comigo, né? Que eu sou muito de pensar. Eu penso, analiso, procuro fazer todas as projeções possíveis. Mas fora isso, eu gosto sempre de esperar a resposta dos céus. Através da palavra, é Deus trazendo realmente um direcionamento. Foi assim quando fomos para Campo Limpo Paulista. E também está sendo assim, vindo para cá. Amém? Orem por nós sempre e com certeza estaremos orando por vocês também. Tá bom? Desconta esses minutinhos, né, pastores? Eu falei aqui, né? Desconta, né? A gente negocia rapidinho. Mas eu vou ser breve, sim. Abra comigo lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43. Isaías 43, eu vou ler na versão NVT. Versículo 18. Texto bem conhecido, creio eu, na grande maioria. Mas é um texto que está no meu coração durante toda essa semana. Eu quero aqui compartilhar rapidamente com vocês. Diz assim, Isaías 43, 18. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Amém? Amém, aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra. Usa-me, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Ano difícil para todos nós, ano que creio ficará marcado, né, nas nossas vidas, ano que nos levou, alguns pelo menos, ao limite das emoções, ansiedade, preocupações, aonde a incerteza brotou no coração, expectativas negativas também, ano desafiador, uma realidade foi nos apresentada, uma realidade que gerou medo em muitos lares, talvez no seu próprio coração também. Uma realidade que se mostra, e isso, embora seja real, naquilo que eu tenho sentido, até mesmo em mim, e em muitas pessoas com quem pastoreamos, conversamos e compartilhamos, roubou algo precioso, ou ainda tem roubado, tem tirado, que é uma outra realidade, uma realidade que você e eu, se assim você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, estamos inseridos, que é a realidade do reino dos céus, amém? Uma realidade, que por conta dessa pandemia, por conta das notícias que bombardearam o nosso coração, a nossa mente, roubou ou tentou roubar essa nova realidade que foi colocada no nosso coração quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. E isso é nocivo demais na jornada. Por quê? Porque rouba de mim a perspectiva do alto, rouba de mim a esperança que vem do alto, rouba de mim a paz que excede todo entendimento, porque ficamos condicionados apenas a esta realidade terrena, a viver o natural. Assim era o povo de Israel,
O povo de Israel, o povo hebreu, teve um grande privilégio de experimentar coisas grandiosas, milagrosas do Senhor. Quando foram tirados do Egito, por exemplo, viveram um sobrenatural, viveram uma porção poderosa do reino dos céus na terra. Mas passado o tempo, eles voltaram ao natural, se esqueceram ou se apegaram apenas às coisas do passado. E quando eles enfrentaram um ano difícil, um momento difícil, onde as profecias declararam: olha, vocês serão levados ao cativeiro, a única coisa que eles se apegaram foi ao passado, ao que Deus havia feito. E eles estavam apenas presos ao presente e à realidade. E isso estava impedindo-os de enxergar o que Deus estava de fato querendo fazer na vida deles. E eu creio que este ano de 2020, embora vai ficar marcado negativamente para muitas famílias, está sendo um ano aonde você e eu poderemos ainda experimentar algo poderoso do céu, diante de uma realidade terrena que tenta procurar colocar medo, tirar a esperança. Mas é o que eu vejo: Deus ainda sendo Deus, Deus estando no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle, por mais que possamos questionar muitas coisas, tentar entender a partir de algumas pessoas. Deus continua sendo Deus, Ele continua no controle de todas as coisas, e a realidade do reino, ela está disponível a todos aqueles que creem. Você crê? Amém? Há uma ilustração que eu gosto muito, para ilustrar ainda mais este texto, que foi contado por Max Geringer. Acho que vocês conhecem ele. Ele fala que na época da sua juventude, ele foi prestar um vestibular na faculdade de propaganda. E quando ele chegou na faculdade para fazer ali o vestibular, a prova foi colocada. E o enunciado daquela prova dizia o seguinte: você precisa fazer uma redação de acordo com o que você enxerga na folha anexa. O que você ler na folha anexa, você vai fazer uma redação livre. Então ele pegou aquela folha e quando ele virou a página da introdução da prova, era uma folha em branco. E todos os alunos ficaram ali, pasmos: mas espera aí, será que foi um erro? Será que minha prova veio errada? Ele pensou. Mas aí logo um aluno de trás levantou a mão e falou assim: licença, professor, mas acho que houve algum engano na minha folha aqui, ela está em branco. E o professor na mesa sentado, só olhou por cima dos óculos com uma cara muito séria. E todos entenderam o que estava diante dos olhos deles. Aí o Max Geringer disse, quando finalizou tudo, ele chegou para o professor e ele perguntou: mestre, qual foi o critério de avaliação dessa prova, desse vestibular? E o mestre respondeu: a resposta mais surpreendente vai tirar a nota mais alta. E a resposta mais comum foi nada. A grande maioria escreveu nada. E essas provas receberam nota 4. E foram apenas duas notas 8. E Max Geringer diz o seguinte: e uma delas até hoje mexe comigo, porque alguém escreveu: vejo uma oportunidade. Vejo uma oportunidade. E é isso que eu creio para o ano 2021. Eu vejo uma oportunidade que Deus está nos concedendo. Uma oportunidade de vivermos verdadeiramente o reino dos céus aqui na terra. Uma oportunidade de vermos milagres e prodígios diante dos nossos olhos. Uma oportunidade de crescermos e amadurecermos na nossa caminhada com Ele.
Porque o inimigo, ele tem sim mentido, ele tem sim blefado, ele tem sim jogado o medo, mas o amor de Deus lança fora todo medo. Eu vejo uma oportunidade, uma grande oportunidade para a igreja, uma grande oportunidade para você individualmente. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem propósitos individuais, como diz Romanos 8:28, que é um texto, um versículo que todos sabem de cor, creio eu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se você continuar lendo o texto, você vai entender melhor esse propósito. Esse propósito é te levar à semelhança de Cristo. Então tudo coopera, inclusive essa pandemia, por mais que não consigamos entender. Então veja uma oportunidade de Deus, é uma folha em branco 2021. É a oportunidade de você escrever uma nova história com Deus. Não como aquela rotina, como aquele costume de todos, de ao findar de um ano, reflexões e promessas para o novo ano. Não, algo concreto, algo real para você. Eu vou viver o novo de Deus. É o que Deus falou com o povo, embora o contexto aqui é específico para o povo de Israel, mas o princípio aqui que eu quero trazer ao seu coração, Deus estava falando para o povo: ó, parem de ficar apegado com as coisas do passado. Talvez neste ano te levou a refletir e olhar para trás, como era bom antes, como foi bom antes. Sim, foi bom, o pastor Ismael falou, o culto de virada foi maravilhoso. Esse ano não poderemos fazer, mas eu não fico apegado. Passou. O ontem saiu das nossas mãos, o amanhã ainda está nas mãos de Deus, mas o hoje Deus colocou nas tuas mãos. O hoje, por isso se chama presente, é o presente, é um presente de Deus para a sua vida. A vida é um presente, e nós temos o hoje para escrever uma nova história, um hoje para aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. Não desistir, não desanimar, não olhar para trás. Agora entenda algo rapidinho para finalizar aqui. O que me impede de enxergar o novo de Deus? O versículo 18 nos diz, Deus falando: esqueçam tudo isso. O que me impede de ver o novo de Deus, de ver a oportunidade, é justamente ficar olhando para trás, ficar olhando para algo que se tornou velho. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Se você olhar lá em Filipenses, no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo também nos dá um direcionamento, como devemos conduzir a nossa vida, a nossa jornada cristã. Filipenses 13, versículo de número 13, diz assim: não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços, preste atenção, todos os meus esforços, nisto, o que? Esquecendo-me do passado, olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo sempre queria viver o novo de Deus. Paulo sempre via uma oportunidade, esquecendo o passado, olhando para o que está adiante. Nós somos do povo que avança e não retrocede. Amém, meus irmãos? Então, e também ficar inerte diante da realidade que se apresenta, não adianta nada. Ficar paralisado, e agora o que eu vou fazer? Essa pandemia e o vírus, e agora? E aquela coisa toda, não fique inerte. Se mexa, se mova. Como eu disse, o hoje Deus colocou nas tuas mãos. Josué 3,5. Ele dá uma declaração do povo dizendo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Quando é que eu vou me santificar? Amanhã? Não. Ontem já passou, é hoje. Eu me santifico hoje, porque há uma oportunidade de Deus para mim lá na frente. Deus fará maravilhas. O que me faz enxergar o novo? Rapidinho. Essas palavras eu peguei uma vez do pastor Jeremias, não sei se é dele, mas uma vez ele falou isso e eu guardei no meu coração. Pastor Jeremias Pereira, ele fala o seguinte: olhe para trás com gratidão. Olhe para trás com gratidão. Olhe para o presente, para o hoje, com expectativa, boa expectativa e alegria. E olhe para frente,
para o amanhã com esperança. Há esperança para o povo de Deus. Há esperança para a sua vida. Há uma oportunidade de Deus para você. Quantos creem? Podem dizer amém. Quantos recebem essa palavra pela fé? Podem dizer amém. É pela fé, é declarar pela fé que você se apodera daquilo que Deus deixou ao seu coração. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Eu não costumo usar esse negócio aqui por nada, gente. Misericórdia. Pastorzão, obrigado pelo convite. Bom demais estar com vocês aqui. Vocês poderiam ficar em pé um pouquinho, em reverência à palavra do Senhor? Abra a tua Bíblia comigo lá em Gênesis 26, por favor. Pastor Ezas, eu tive um chefe, um senhorzinho de idade já, Antônio Carlos Berna. Às vezes a gente ia apresentar projeto para ele chegava assim, ele olhava tudo, ele falou, vejo oportunidades. O que ele tinha visto era um erro colossal, entendeu? Mas aquilo me marcou, porque ele não via problemas, ele via oportunidades. A Paula trabalhou comigo nesse período, ela lembra disso, né? Amém, gente? Todo mundo encontrou? Gênesis 26. Vá lá comigo no verso 12, por favor. Gênesis 26, verso 12. Amém, amém? Todo mundo encontrou? Glória a Deus. O verso 12 diz assim: Isaac semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. Vou repetir, a minha versão é a King James, ela pode ser um pouquinho diferente da de vocês. Isaac semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. Agora deixa eu pedir um favor para você, coloca a tua Bíblia do lado, coloca o que você tiver na mão do lado. Faz assim com as tuas mãos. Você tem fé para isso? Em 2021, eu profetizo na tua vida que você vai colher 100 por 1. Vou repetir. Em 2021, eu profetizo na tua vida que você vai colher 100 por 1. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Pega a tua Bíblia, continua lá. Logo que o pastor Ismael fez o convite para a gente, essa palavra ela veio quase que automática ao meu coração, pastor. Porque, gente, que ano tem sido 2020? Para todo mundo, alguns mais, outros menos, mas que ano? E logo no começo da pandemia eu falei, Deus do céu, o que vai ser esse ano? Eu não quero fazer parte dessa crise. Fazer parte de crise dá muito trabalho, você perde o sono, eu gosto de dormir, você para de comer, eu gosto de comer. Eu falei, não, eu não quero fazer parte dessa crise, eu quero trabalhar. Eu quero investir o meu tempo no reino, eu quero investir o meu tempo nas coisas do Senhor, eu quero fazer a minha parte como a quem de direito, seja no trabalho, seja no ministério, e aquilo que não está ao meu alcance, eu vou deixar na mão de Deus, mas eu decidi no começo da pandemia não sofrer. Então quando o pastor Ismael fez o convite, essa palavra ela veio muito forte ao meu coração sobre a palavra de ano. O que é que pode acontecer na nossa vida em um ano? Você já parou para pensar? O pastor Ezas mesmo comentou aqui no começo, a gente faz planos, os meus planos para 2020 eram totalmente diferentes, mas o que eu posso fazer? Mas em um ano pode acontecer muita coisa na nossa vida, e a palavra de Deus diz em Gênesis 26, 12, que naquele ano, Isaac semeou, Isaac colheu o cêntuplo. E eu queria discorrer esse texto com vocês, eu queria passar bem devagarzinho com vocês, para a gente entender qual é o contexto disso, e extrair já algumas lições com vocês. Olha comigo lá, Gênesis 26, 1 ainda. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. A primeira lição para mim e para a tua vida. A nossa vida, ela é como moda, né? A mulherada que gosta de roupa aí, os homens também. Moda vem e vai, ciclos vêm e vão na nossa vida. Veja, a fome se abateu na terra como tinha acontecido com Abraão. Então a primeira lição que a gente precisa entender é que tem certas coisas que acontecem e que a gente não tem o que fazer. A fome se abateu. Mas tem uma lição muito interessante aqui. Que se você for avançar um pouquinho mais nessa questão, você vai entender que o que aconteceu no passado não necessariamente é a mesma solução para cá. Verso 2: O Senhor apareceu a Isaac e orientou: não desças a terra do Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei.
porque é a ti e a tua raça que darei todas as terras, e manterei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu, e darei todas estas terras por tua posteridade, e serão abençoadas todas as nações da terra. Verso 5, porque Abraão me obedeceu, guardou as minhas ordenanças, os meus mandamentos, os meus princípios e as minhas leis. Olha o que Deus está dizendo para Isaac. Falou: olha, Isaac, aconteceu de novo, a fome se abateu na terra, porém a mesma solução que foi dada para Abraão, não vai ser a mesma solução para você. Eu quero que você fique na terra de Gerar. Repita comigo: fique em Gerar. Mais uma vez, com fé: fique em Gerar. E aí a gente vai no verso 6, Isaac, portanto, se estabeleceu em Gerar. Um novo princípio: obediência. Você está disposto a obedecer ao Senhor? E aí a gente começa a discorrer esse texto, a gente entende o porquê que Isaac colheu 100 por 1. Porque Isaac acatou a palavra do Senhor, porque Isaac obedeceu ao Senhor. E quando isso acontece, meu irmão, sabe o que acontece? Sabe o que Isaac estava plantando e ele colheu 100 por 1? Obediência. A palavra que veio ao meu coração para eu te entregar nessa noite é: fique em Gerar. Repita comigo: fique em Gerar. Eu não sei qual é o teu Gerar. Muita gente esse ano desistiu de trabalho, muita gente esse ano desistiu do ministério, muita gente esse ano desistiu da família. Gente, o ano foi difícil, o ano está sendo difícil e muita gente desistiu. O Espírito Santo de Deus fala para você nessa noite: permaneça em Gerar. Eu não sei qual é o teu Gerar, mas o Espírito Santo de Deus está mandando te dizer: permaneça. Eu estava não sei com quem esses tempos atrás, eu saí para jantar e eu falei: olha, o segredo para se conquistar alguma coisa não é apenas fazer, mas é permanecer. Isaac recebeu uma palavra do Senhor: permaneça. Permaneça onde você está. A terra não era boa. Porque veja, olha, eu fico imaginando, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando o que Isaac pensava. Ele: bom, Abraão voltou para o Egito. E ali a coisa começou a acontecer. Eu vou voltar para o Egito também. E Deus falou: não, com você é diferente. Eu quero que você permaneça em Gerar. O Espírito Santo diz essa noite: eu quero que você não desista. Eu quero que você permaneça onde você está. Eu quero que você permaneça lutando. E aí a gente avança um pouquinho mais, e a gente vai entender o que está escrito no capítulo 12, que Isaac semeou, Isaac colheu 100 por 1, porque Isaac obedeceu. Meu irmão, entenda uma coisa: o cenário da pandemia está aí, a situação ruim está aí, mas já aconteceu, e já aconteceu mais de uma vez, mas a bênção não está no lugar, a bênção está em você. Quando Isaac entende que ele precisava ficar em Gerar, ele precisava plantar em Gerar, sabe o que aconteceu? E é um pouco do que o pastor Esdras acabou de pregar aqui: eu não vou ficar inerte. Uma palavra para o meu, para o teu coração em 2021, ok, permaneça em Gerar, ok, obedeça ao Senhor Jesus, mas não fique inerte. Sabe por quê? Porque existe algo em você que precisa ser plantado na terra. A terra de Gerar era ruim, só que a terra de Gerar produziu 100 por 1. Por quê? Porque a semente de Isaac, a semente da obediência foi colocada naquela terra. Coisa linda, não é? Você tem a semente da obediência no teu coração? Você decide obedecer ao Senhor Jesus no ano de 2021? Esse é um dos pré-requisitos para você colher 100 por 1, para você viver isso, para você decidir não estar nessa crise. Esse é o desejo do teu coração? Agora deixa eu te dizer, e eu já finalizo por aqui, qual é o grande propósito nisso tudo. Vai lá para mim no verso 28. Perdão, vai lá no verso 26, eu vou voltar um pouquinho, 26. Naquela época, todo mundo encontrou? 26. Naquela época veio Abimeleque de Gerar ter com Isaac, trouxe consigo Auzate, seu amigo pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército. Diante do que Isaac lhes questionou: por que vindes a mim, já que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Verso 28. E esse aqui tem que ser o objetivo da tua vida, tem sido o objetivo da minha vida. Ao que eles responderam: vimos com clareza que o Senhor está contigo. O fato de você colher 100 vezes por 1 não é para a tua glória. O fato de colher 100 vezes por 1 não é para que você apareça, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. A gente vê de Gênesis a Apocalipse Deus fazendo distinção entre o seu povo. Deus fazendo diferença entre o seu povo, Deus cuidando do seu povo, para que o mundo veja a boa face de Cristo, para que o mundo sinta o bom perfume de Cristo. Esse é o desejo do teu coração? Existem princípios aqui que nós devemos seguir para 2021. Obedeça ao Senhor.
fique em Gerar. Você não deve desistir. Eu não sei qual é o teu Gerar, eu já disse aqui, eu disse minutos atrás. Eu não sei se é o teu trabalho, eu não sei se é o teu ministério, não sei nem se é a igreja, se você tem pensado em ir embora. Não sei se é o teu casamento. Cuidado, meu irmão, não desista, permaneça em Gerar. Permaneça em Gerar, só que você vai ficar em Gerar, você vai plantar em Gerar. A boa semente da obediência que existe no teu coração, e se ela não existe, ela vai brotar essa noite, em nome de Jesus. Quando você plantar essa boa semente, você vai colher 100 por 1. Esse é o desejo do teu coração. E quando você colher 100 por 1, as pessoas vão olhar para você e vão: opa, o que acontece com esse? Vimos claramente que Deus está com ele. Esse é o desejo do teu coração. Fica de pé mais uma vez, vamos profetizar mais uma vez. E eu encerro por aqui. Fique em Gerar, meu irmão. Fique em Gerar, fique em Gerar. Estenda a sua mão. Eu vou ler 26:12 com vocês. Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. Eu profetizo sobre a tua vida que em 2021 você vai colher 100 por 1. Eu profetizo na tua vida que em 2021 as pessoas vão olhar para você e vão ver que existe um Deus na tua vida que está cuidando de todos os detalhes. Que existe um Deus na tua vida que, a despeito de qualquer situação, a despeito de tudo que parece que está dando errado, as pessoas vão olhar e falar: opa, tem alguma coisa diferente com ele. Existe, vemos claramente que Deus está na vida dele. Eu profetizo que 2021 será assim na tua vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Pode se assentar, meu querido. Ouvimos palavras proféticas, ouvimos Deus falando ao nosso coração, mas tal como esse ano que chega próximo ao seu término, aquilo que Deus tem para você como direção ainda não terminou. Que nós possamos ter os ouvidos sensíveis à sua voz, e que tudo que nós ouvirmos, que seja de fato proveitoso e aplicado a cada dia. O pastor Esdras inicialmente nos trouxe a questão da perspectiva, que devemos olhar para as coisas, situações, tal como Deus olha. O pastor Marcelo falou de permanência e presença. Devemos permanecer onde Deus nos colocou, e devemos perseverar, ser resilientes, tendo certeza de que Deus é presente em nossa vida e em nossa história. O pastor Ismael falou sobre Jonas, que não era lá um bom amigo, porque não tinha amor no seu coração pelas pessoas. E eu quero brevemente falar sobre Jonas nesse momento, sobre um aspecto da vida dele. Aquele profeta relutante que a princípio não queria ir para onde Deus apontou, a direção que Deus o direcionou. Ele foi na contramão da vontade de Deus. Finalmente chegou a Nínive. E ele fez a missão que lhe foi proposta de pregar aquela cidade, de anunciar que os seus dias estavam próximos do fim, porque eles eram desobedientes ao Senhor. E feito isso, ele se distanciou da cidade, sentou numa colina. Lá no final do capítulo de Jonas, capítulo 4, versículo 6, você vê isso. E ele ficou aguardando a ruína, a destruição daquela cidade. Deus, na sua graça e misericórdia, fez crescer uma planta que fez sombra sobre a sua cabeça. E o profeta gostou daquela sombra. Quem não gosta de sombra e de água fresca? Aquilo trouxe refrigério para ele. Só que o mesmo Deus que fez aquela planta crescer, depois mandou um verme para feri-la, e aquela planta morreu. E qual foi a atitude de Jonas com a morte daquela planta? Planta que ele não plantou, planta que ele não regou, planta que ele não cuidou em nenhum momento. Ele ficou indignado, irado, e ele começou a reclamar. Quantas pessoas têm reclamado do ano de 2020? Quando chegamos nesse momento de término, de conclusão desse ano, nós temos duas atitudes. Uma é de retrospectiva, de olharmos para aquilo que aconteceu, e a outra é de expectativa, de olharmos para o horizonte, para aquilo que ainda está por vir. Jonas, quando ele fez uma retrospectiva, foi a mais terrível de todas. Ele reclamou, a tal ponto que ele desejava para si a própria morte. Então Deus falou o seguinte para ele: você tem compaixão dessa planta que você não cultivou, mas você não tem compaixão das 120 mil almas daquela cidade e os muitos animais, porque eu não deveria ter compaixão desse povo. O que eu quero nesse momento, aproveitando a palavra dos pastores que aqui estiveram, reforçando com o Espírito Santo no seu coração, é que você tem que ter a perspectiva de Deus. Muitas vezes estamos olhando para o pé daquela planta que cresceu, ofereceu sombra e se perdeu, morreu.
Como o pastor Ismael sempre diz, você tem chorado pelas coisas erradas. Você tem chorado pelo emprego que foi embora, pela saúde que foi afetada, pela limitação da sua liberdade, do ir e vir, da viagem que você não pôde fazer. Pare de chorar pelo pé de abóbora, porque essa planta, algumas versões apresentam como um pé de abóbora. E comece a chorar pelas vidas, pelas almas. Tenha compaixão desse povo que não sabe discernir a sua mão direita da mão esquerda. E seja você a resposta da oração que eles precisam ouvir, para que não pereçam. Houve um grande avivamento em Nínive. Aquele povo que estava sentenciado à destruição, à ruína, foi salvo. Mas não por mérito do homem, mas pela graça maravilhosa do Senhor. Essa graça, ela tem que ser percebida e deve fluir através de nossas vidas. O mundo jaz no maligno, mas nós não estamos mortos com esse mundo. Nós fazemos parte da família de Deus e como tal devemos apregoar o tempo, o dia aceitável do Senhor. O mundo precisa disso. Jonas olhou para trás, ele viu as coisas erradas. Muitas vezes nós não sabemos porque algumas coisas acontecem em nossa vida. Hoje pela manhã, no curso de batismo, eu comentava com os irmãos que houve um episódio na minha vida que me marcou muito. Eu, André e a Nicole. Até minha filha, durante um bom tempo, ela ficava até sobressaltada quando lembrava disso. Quando ela tinha 2, 3 anos de idade, ela teve uma febre muito alta. A febre não cessava com medicamentos. E no meio da madrugada, eu, André e a Nicole fomos à casa de saúde, lá no centro da cidade com o nosso carro. Paramos naquela praça que fica em frente, o Largo do Benedito. De madrugada, imagina a situação de pijama. A André do jeito que dava, como o pastor Ismael falou, sem maquiagem, sem nada, sem nenhuma vaidade. Apenas com o coração apertado pela nossa filhinha que estava com febre. Graças a Deus ela foi medicada, ela foi liberada. E quando chegamos onde o carro estava estacionado, cadê o carro? Alguém teve a gentileza de levá-lo embora. O carro não tinha seguro. Mas aquilo não nos entristeceu, nem o fato de ir para casa de pijama de ônibus, tá, gente? Esse é um episódio à parte. Mas nós agradecemos a Deus, porque Deus nos deu livramento. Nenhum bandido colocou uma arma na cabeça da minha esposa ou da minha filha. Deus nos deu livramento, porque minha filha não ficou internada no hospital, ela estava em nossos braços, em nosso colo. Nós não entendemos o porquê coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas nós sabemos que há um Deus que está no controle de todas as coisas. E anos depois eu entendi o porquê daquilo. Deus tira algumas coisas da sua vida para mostrar que Ele é Deus. Um dia, não me lembro se foi nosso interfone que tocou ou se foi o celular. O irmão Toninho, tesoureiro da igreja, da junta de oficiais, falando: pastor, vem aqui na portaria do seu prédio. Aconteceu uma coisa séria, eu tenho que conversar com você. Meu coração disparou. E ele falou que era comigo e com a Andréia. Falei: meu Deus, Andréia, ora minha filha, ora, vamos. E chegando lá, estava toda a junta da igreja, todos os oficiais e a chave de um carro novo. Nós não pedimos isso. Ah, pastor, mas ninguém dá carro. O pessoal não dá nem bom dia às vezes para a gente, nem a paz do Senhor. Mas Deus, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono da sua vida, Ele é dono do seu futuro. Ele pode fazer tudo o que você pensa e mais daquilo que você pensa. Nós não entendemos os porquês, mas Deus é sabedor de todas as coisas. Nós oramos pela vida do pastor Adilson. Como nós oramos? Deus o tomou, o levou para si. Nós oramos por tantas situações em nossas vidas que nós não compreendemos, mas nós temos um Deus que vai adiante de nós e que nos dá perspectiva adequada das situações. Então não reclame de 2020, porque foi Deus quem feriu a planta, foi Deus quem mandou o verme, tal como mandou para Herodes um verme, para que o seu orgulho fosse atingido. Muitas vezes nós devemos lembrar de dar glória a Deus, e as situações da nossa vida, do nosso dia a dia, nos recordam disso. E finalizando, pastor, como que nós podemos ter um 2021 abençoado? Lá em Êxodo capítulo 3, nós vemos Deus falando algo que repete por várias vezes, quando Ele fala de Canaã, a terra prometida, que o povo de Israel haveria de tomar posse. Ele a chama de uma terra que emana leite e mel. E o que chama a minha atenção nesse texto é isso: primeiro o leite, depois o mel. Leite é alimento básico, é aquele alimento que a mamãe dá para o seu filho.
que nós, papais, vamos lá no supermercado, preparamos uma mamadeira e oferecemos aos nossos filhos. O mel não é para recém-nascido, não é para o bebê. Se você der mel para uma criança que tem menos de 2 anos de idade, você pode matá-la, porque o organismo dela não está capacitado a enfrentar a bactéria do botulismo. Então, se você é papai, se você é mamãe, aprenda isso. Se seu filhinho tem menos de 2 anos de idade, você não dá mel para ele, só o leite. Espiritualmente é a mesma coisa, irmãos. Aquela terra que Deus ofereceu para o seu povo tinha essa particularidade. Na vida cristã, primeiro é o leite. O que é o básico na vida do cristão? A oração, jejum, leitura da palavra, comunhão, mordomia. Essas coisas é o leite do qual Paulo se refere lá à igreja de Corinto, que eles ainda não tinham alimento sólido, porque nem o leite eles estavam lá se alimentando adequadamente. Tem muito cristão que está anêmico, que está raquítico, que está fraco, porque não ora, porque não jejua, porque não congrega, porque não tem comunhão com os irmãos, não tem comunhão com Deus. Irmão, você quer ter um ano abençoado de 2021, 2022, 2023, até quando o Senhor o permitir? Tenha essas disciplinas espirituais na sua vida, e você verá que Deus trará mel na sua vida, amém? Você verá que Deus tornará doce a sua vida, tal como fez com Jonatas, filho de Saul, que voltando da peleja contra os filisteus, viu na terra brotando mel, e pegou a sua vara, molhou a ponta da vara no mel, provou, e os seus olhos brilharam instantaneamente. Deus quer devolver o brilho ao seu olhar, meu irmão, você crê nisso? Deus quer fazer os seus olhos brilharem de novo. Deus, Ele pode. Deus, Ele quer. Só que aquele mel só veio depois que Jonatas fez a parte dele na batalha. Após as batalhas, vem o bônus, vem a sabedoria, porque é isso que declara a palavra lá em Provérbios. É dito em Provérbios, capítulo 23, que o mel é como a sabedoria, que para termos a nossa esperança confirmada, para que ela não seja frustrada, nós devemos tomar dela, da sabedoria, e o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Seja sábio, permita que o Espírito Santo adoce a sua vida, mude a sua história, fazendo o básico, porque o sobrenatural Deus fará em sua vida. Agora finalizando, Sansão, quando ele ia ao encontro em Tímina da sua noiva, ele encontrou um leão novo no meio do caminho. Ele se apegou àquele leão, e cheio do Espírito Santo, ele rasgou o leão, como se o leão fosse um cabrito. É isso que o Espírito Santo nos dá, força, ousadia, poder, para partir no meio os problemas. Nesse momento há um leão novo aparecendo no seu caminho, um ano novo. Alguns têm medo, têm receio, pensam, se 2020 já foi desse jeito, como será 2021? Será segundo o querer do Senhor na sua vida, meu irmão. Não haverá praga, não haverá maldição que alcançará, se você for cheio do Espírito Santo de Deus. E muitos dias depois, quando Sansão voltava pelo mesmo caminho, onde ele matou o leão, ele viu favos de mel. E ele pegou aquele mel, ele se alimentou daquele mel. E aqui vem a melhor parte. Aquele mel não alimentou somente ele, mas também alimentou a sua família. Aquilo que Deus tem preparado para você, meu irmão, não é só para você, é para a sua família, é para o seu marido, para a sua esposa, para os seus pais, para os seus filhos. Não tema o amanhã, não fique ansioso, apenas confie no Senhor e tenha certeza que se você fizer aquilo que Ele te pede, que é o básico, que é o leite, Ele virá com o seu mel, com o Espírito Santo que lhe dá sabedoria e dará a você a vitória em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra em nome do Senhor. Amém. Pessoal do louvor, pode subir, gente? Vamos lá, vamos lá. Vamos ficar em pé, gente, vamos ficar em pé. Se coloca em pé, por favor.
Estão alimentados pela palavra de Deus? Amém? Bom demais ouvir a palavra do Senhor sendo ministrada no nosso coração. Que então os olhos espirituais, os olhos do teu coração estejam abertos para poder compreender, discernir tudo aquilo que Deus já trouxe à sua vida através de sua palavra, para que você viva plenamente a vontade dele. Amém? Aleluia! Mais uma vez, abre os nossos olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exalte a Ele. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu
te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver, quero te ver. Aleluia. Deixa eu não vou pregar, mas só vou ler um texto para você. Deixar uma palavra para o seu coração também. Lá em Deuteronômio capítulo 11, o pessoal pode projetar aqui, versículo de número 10. Diz assim: a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis com a vossa semente e regáveis com a ajuda do seu pé, como se rega uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. É uma terra da qual o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o começo do ano até o fim do ano. O ano de 2021 vai ter vales, mas vai ter montes também. Você se prepare para passar pelos vales, mas também se alegre quando chegar aos montes. Assim como as estações do ano, frio, chuva, ventos, sol, flores, perfumes, árvores secas, sem folhas, a nossa vida passa por ciclos. Nós passamos por ciclos. O que vai fazer você vencer é você entender o ciclo que você está vivendo. Você entende o ciclo que você está vivendo hoje? Você precisa ter essa leitura. Não importa o ciclo que você está vivendo também, porque o que importa na verdade é que Deus tem cuidado. Deus tem cuidado e vai continuar cuidando de você. O texto diz: os olhos do Senhor estarão sobre ela continuamente, desde o começo do ano até o final do ano. Amém. Amém. Quem crê nisso, amém. Deus estará contigo, não vai faltar chuva, não vai faltar cuidado, não vai faltar proteção, não vai faltar da sua presença sobre a sua vida. Glória a Deus. Vamos encerrar o culto. Levante suas mãos para os céus. Comece a adorar o Senhor pelas palavras que você recebeu. Comece a adorar o Senhor, comece a receber essas palavras. Comece a dizer: Deus, eu creio naquilo que foi profetizado. Eu não vou sair do lugar. Eu não vou ficar olhando para o passado. Eu não vou ficar olhando para as coisas que não deram certas, ou até mesmo deram certo. Eu quero olhar para frente. Eu quero entender, eu quero compreender, eu quero ter perspectiva de um futuro, de algo novo. Eu quero ter esperança em meu coração de que o Senhor está trabalhando e o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Eu quero ter a perspectiva de que o Senhor é fiel. O Senhor começou uma boa obra na minha vida, na minha família. O Senhor é fiel para completar essa obra. Senhor, eu quero agarrar minha fé em Ti. Eu quero confiar, eu quero entregar a minha fé ao Senhor. Eu quero confiar no Senhor, que o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado da minha vida, Senhor. Não quero ficar reclamando daquilo que não está dando certo. Eu não quero reclamar do ano, das coisas, mas eu quero me alegrar. Eu quero olhar para o futuro com esperança. Eu quero ser usado pelo Senhor. Que a minha vida, Pai, ela possa glorificar o Teu nome. Que o Senhor seja exaltado na minha vida, naquilo que eu sou, naquilo que eu faço. Tudo em mim glorifique e exalte o Teu santo nome. Que assim seja, Senhor. Que não falte o Teu cuidado desde o começo até o final do ano. Que não falte da Tua provisão. Que não falte da Tua cura. Que não falte dos Teus milagres. Que não falte do Teu consolo. Que não falte da Tua providência.
graça, que não falte do teu livramento, que não falte do teu Espírito sobre nós, todos os dias de nossa vida. Não tire os olhos de nós, Senhor, não tire os olhos de nossa vida, Senhor. Guarda os nossos sonhos, guarda o casamento, guarda a família, guarda a igreja, guarda o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que Ele te dê a paz, que Ele guarde a tua entrada e a tua saída, que o sol não te moleste de dia e nem a lua de noite, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a comunhão do Espírito de Deus, do teu amigo Espírito Santo, seja sobre a nossa vida, desde agora e para todos sempre. E aqueles que amam a volta do Senhor Jesus podem dizer amém. Diga glória a Deus, diga aleluia. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Última coisa, Feliz Natal. Feliz Natal. Deus abençoe sua vida. Feliz Natal. Deus te abençoe.